Vamos iniciar essa série de conferências sobre a revolução cultural dentro da igreja. Bom, como é que nós poderíamos descrever esta série de palestras que vocês irão assistir? Nós poderíamos dar a elas o nome de revolução cultural dentro da igreja. Mas, para que você identifique de forma mais clara do que é que se trata, talvez seja interessante nós olharmos para tudo o que eu irei dizer nestes dias como sendo um estudo sistemático das raízes da teologia da libertação e da sua atuação dentro da Igreja Católica. Então, assim, porque quando nós falamos em revolução cultural, parece uma coisa um pouco distante do nosso mundo, da nossa realidade eclesial. Quando nós falamos de teologia da libertação, já soa um pouco mais familiar, um pouco mais do nosso dia a dia. E, como reflexão teológica, né, nós gostaríamos realmente de ver o que é que está acontecendo com a teologia, ou seja, olhar para a revolução dentro da igreja, é olhar de que forma o pensamento revolucionário está influenciando a nossa forma de pensar a teologia, pensar Deus, pensar a igreja, pensar o sacerdócio e realmente estruturar nossa vida eclesial. Né? Então, um pouco é esse panorama. E é claro, para nós chegarmos lá na teologia, nós vamos ter que partir sempre da filosofia. Então, essas primeiras palestras vão ser mais filosóficas do que teológicas. Mas nós iremos chegar na teologia. Mas é necessário saber as raízes, né, do movimento revolucionário cultural que está plenamente, nós iremos ver, plenamente instalado na igreja. As pessoas, quando a gente fala de teologia da libertação, as pessoas ficam um pouco assustadas e dizem assim, mas isso ainda existe? Não se fala mais de teologia de libertação. Se vocês notarem, de uma forma geral, essa palavra teologia de libertação não aparece mais no dia a dia. Mas é que, de fato, a água realmente não é vista pelo peixe. Ou seja, nós já estamos em uma tal situação de hegemonia cultural. Ou seja, em que todo o pensamento da sociedade e da igreja está tão perpassado, tão eivado de revolução, que nós já não notamos mais o que seja revolução. Vejam, em 1989, houve um evento epocal, algo que mudou a história recente da humanidade, todos vocês sabem, a queda do Muro de Berlim. Ou seja, para todos os efeitos, o que aconteceu na prática? O que aconteceu é que o comunismo real, o socialismo real, o marxismo real desapareceu. Pareceu uma vitória do capitalismo, não é? Pareceu uma grande vitória de dois homens. Dois grandes homens do século XX, o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II, que, se vocês forem olhar um pouco na história, né, que quanto mais a gente se afasta daquela data, mais claro fica o que é que realmente aconteceu. Houve realmente uma colaboração entre o Vaticano e os Estados Unidos num esforço de trazer abaixo o comunismo, não é? O Papa João Paulo II vinha de um país comunista. Ele sabia o que era o comunismo, ele sabia o que era a opressão de um Estado totalitário,
Ele viveu debaixo da bota do comunismo. E o presidente Ronald Reagan foi sempre um anticomunista ferrenho e foi eleito como tal. Então, os dois homens, digamos assim, o braço secular e o braço religioso parece que se uniram num esforço hercúleo de trazer abaixo o comunismo. Então, quando em 1987 o presidente Reagan, diante do portão de Brandemburgo, em Berlim, pronunciou um do seu famosíssimo discurso, falando a respeito do secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev. Ele estava descrevendo e dizendo os esforços de Gorbachev de fazer uma perestroika, uma reestruturação do movimento comunista na Rússia, de fazer glasnost, ou seja, uma transparência na estrutura e no governo comunista. Então, o presidente Reagan fez um discurso famosíssimo dizendo aquilo que todos os homens e mulheres de boa vontade no Ocidente queriam dizer. Ele disse assim: Mr. Gorbachev, come here and open this gate. Senhor Gorbachev, venha e abra esse portão. Bring down this wall. Derrube esse muro. E como que ouvindo esse discurso de Reagan, 2 anos depois o muro caiu. Parecia um grande triunfo do capitalismo, um grande triunfo, portanto, dos valores tradicionais do Ocidente, um grande triunfo da luta do Papa João Paulo II para fazer com que o comunismo caísse na sua terra e em outros lugares. Quando João Paulo II, porém, foi visitar Cuba, um jornalista perguntou a Fidel Castro como ele se sentia recebendo em Cuba o homem que havia causado a queda do comunismo. Fidel Castro respondeu candidamente, dizendo: eu não desprezaria assim Mikhail Gorbachev. Ou seja, quem derrubou o comunismo não foi Reagan, não foi o Papa João Paulo II. Quem derrubou o comunismo foi o próprio comunismo. E hoje, cada vez mais, isso se torna claro e evidente que a coisa foi de caso pensado. Existem expressões, existem manifestações do próprio Gorbachev anteriores à queda do Muro de Berlim, em que ele já dizia, e os próprios comunistas já previam, que seria necessário promover uma aparente morte do comunismo para que o espírito e o ideal comunista se alastrassem no Ocidente. Ou seja, os próprios comunistas compreendiam que havia uma espécie de queda de braço e que se as coisas continuassem daquela forma, o comunismo iria perder. Ou seja, havia uma guerra armamentista. Os Estados Unidos estavam vencendo a corrida armamentista. Ou seja, os Estados Unidos tinham armas muito mais potentes, tecnologicamente mais desenvolvidas e estavam numa situação muito melhor do que a União Soviética. Os Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, estava vencendo a Guerra Fria. Estava vencendo a batalha militar. Mas os comunistas não estavam mais fixados numa batalha militar. Já há décadas que os comunistas já haviam percebido que o caminho não era o caminho militar, o caminho era o caminho cultural. Como é que surgiu isso?
Como é que se deu esta passagem, esse triunfo de uma linha que originalmente parecia heterodoxa do comunismo? Ou seja, só para aqueles que não estão habituados, né, com a história recente do século XX, o que é que nós tínhamos? Vamos voltar, né, um pouco para o século XIX. Vamos começar, né, para que vocês saibam as raízes distantes, e aí vamos trazendo essa ideia para você acompanhar um pouco da história. Todo mundo já ouviu falar de Karl Marx. E qual é a ideia de Karl Marx? A ideia de Karl Marx é a seguinte. Vamos tentar resumir o marxismo em breves pinceladas. A sociedade que está aí é uma sociedade injusta que explora o trabalhador. O trabalhador, para Marx, ele chama com o nome de proletariado, os proletários. E é necessário que nós, através de um método revolucionário, e revolução para Marx, muito claramente é revolução armada, é necessário que através de uma revolução, nós, classe trabalhadora, tomemos posse do governo para implantar uma ditadura do proletariado. Através de uma luta de classes, o proletariado vai tomar posse, não é, dos meios de produção, do governo, etc. E então, quando os trabalhadores tomarem posse, eles implantarão uma ditadura, e esta ditadura será simplesmente uma ponte, uma passagem, um momento temporário para uma sociedade que no final será justa, sem classes e, no fim das contas, sem governo. Ou seja, o ideal de Marx é, em palavras pobres, implantar aqui na Terra um paraíso. Implantar aqui na Terra, aqui neste mundo, uma sociedade justa, perfeita. E como é que ele irá fazer isto? Pelo poder criativo do mal. Aqui é que está a perversão marxista na sua raiz mais absurda. Ou seja, Marx é somente o secretário. Satanás, na verdade, é Hegel. Entende? Marx é somente o porta-voz. A força criativa do mal, a força criativa do negativo. Faça o mal. Produza o mal. Destrua. Disto virá algo bom. É esse o princípio hegeliano. Uma vez que você tem uma antítese forte deste conflito, desta luta de tese e de antítese, surgirá uma síntese superior. Esta luta será elevada. Na linguagem técnica hegeliana, será suprassumida, aufgehoben em alemão. Vai ser levada para cima. Então, num conflito, num duelo de vida e de morte, mors et vita duello, conflixerunt mirando, diz o Victime Pascalis. Com o conflito de vida e de morte surgirá o superior. Então, o que acontece? Hegel vê que existe uma injustiça com o mal, com o negativo. Que o negativo foi demonizado, foi exorcizado de nossas vidas. E, na verdade, quando você exorciza e retira o negativo da vida das pessoas, o que é que você está criando? Você está criando um imobilismo, uma falta de vitalidade. Então, Hegel traz para dentro da filosofia aquilo que já era enxergado, já era visto
pela arte, pelo romance, pelos satanistas. Se vocês forem ler o Fausto de Goethe, já ouviram falar de Goethe, né? Fausto, a peça de teatro. Numa das cenas iniciais, Mefistófeles, o demônio, aparece para Fausto e se identifica. Ele quer saber quem é você, o demônio, Satanás. E ele diz: eu sou aquela força do mal que sempre produz vida. Compreende isso? O mal produz vida. Pelo menos é isso que o mal diz de si. Não estou dizendo que isso seja verdade. Estou dizendo que essa é a propaganda que ele faz de si. Ou seja, existe criatividade no mal, existe vitalidade no mal. Você dê asa à maldade e vai acontecer algo de bom. Hegel coloca isso na filosofia, na sua dialética. Marx leva isto à prática, à praxis. Marx passa da teoria hegeliana para a praxis. Uma praxis política em que matar, destruir, hostilizar a civilização, trazer abaixo a ordem, irá produzir uma ordem superior. Este é o princípio que vocês não devem se esquecer, porque ele governa a vida de muitos sacerdotes e, permitam-me dizer, até mesmo bispos dentro da Igreja Católica hoje. Não que eles tenham estudado isso, gente, porque isso daqui, deixa eu dizer para vocês, qual é a missão da vida do Padre Paulo Ricardo? É colocar notas de rodapé naquilo que todo mundo faz automaticamente sem saber de onde vem, entendeu? Eu só quero dizer para você o seguinte: ouvindo essa série de palestras, no final dessa série de palestras você vai ter uma decisão. Eu não vim aqui fazer sua cabeça. Depois dessa série de palestras você vai ter que decidir se você será um bom teólogo da libertação competente, sabendo todo o trabalho de destruição que você tem que fazer dentro da igreja, ou se você será um bom sacerdote fiel ao Papa, à tradição da igreja. Eu não vou fazer sua cabeça. Essas palestras você pode usá-las de duas formas diferentes. Você pode usá-las para o bem, sabendo a maldade que você deve evitar. Você pode usá-las também para o mal, sabendo que eu vou dar a você uma cartilha de como ser um bom marxista, um bom teólogo da libertação e como destruir a Igreja Católica. Vou ensinar as duas coisas. Entende? Você não está aqui para um padre fazer uma lavagem cerebral em você. Você será um homem livre, terrivelmente livre, dramaticamente livre, perigosamente livre. Mas é preciso que você, desde o início, enxergue isto, para que você saiba distinguir em que time aquela pessoa está jogando. Dentro dessa história da revolução cultural dentro da igreja, dentro da história da teologia da libertação dentro da igreja, o que vocês têm que entender, meus queridos, é o seguinte: nunca julguem uma pessoa pela propaganda que ela faz de si mesma. Não julguem o Padre Paulo Ricardo pelo que ele diz de si. É claro que as pessoas vão sempre falar coisas boas de si mesmos. Entendeu? Eu não vou chegar aqui e começar a falar mal de mim. Eu vou fazer propaganda daquilo que eu estou dizendo, senão eu não gostaria que você, assim, eu gostaria que você abraçasse o que eu estou dizendo. Se eu estou aqui é para convencer você. Entende? Eu não estou aqui dizendo, olha, eu não quero que você jogue no meu time, eu não quero que você se convença do que eu estou dizendo. É evidente que se eu estou aqui, eu estou porque eu tenho uma opinião
eu estou muito convencido de que esta opinião é o caminho correto. Eu, admiravelmente, estou sempre de acordo comigo. E gostaria de ensinar vocês e gostaria que você estivesse de acordo comigo. Mas eu não vou lavar a sua cabeça. Entende isso? Você será livre. É evidente que eu quero mudar a sua cabeça. Então, cuidado. Eu vim aqui para mudar a sua cabeça. Eu vim aqui para convencer você. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que você entendesse que você sempre será colocado diante de dois caminhos que você deverá escolher. E você é livre. Nunca julguem uma pessoa pelo que ela diz de si mesma. Como é que eu devo julgar uma pessoa? Julgue uma pessoa olhando para o que é que ela combate. Esse é o verdadeiro julgamento. Se um sujeito chega aqui e diz, eu sou a favor dos pobres, eu gosto dos pobres, como é que você vai saber se essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má? Também a Madre Teresa de Calcutá amava os pobres, mas ela não era da teologia da libertação. Também teólogos famosos e bispos famosos dizem que amam os pobres. Mas como é que eu vou julgar essa pessoa? Se você quer um critério para julgar, você olhe sempre para o que é que esta pessoa está combatendo, contra o que ela está lutando. Quando de repente você vê uma pessoa que diz, eu amo os pobres, eu amo a justiça social, eu amo tudo aquilo que é o Evangelho, o Reino de Deus, Jesus, etc. e tal, tudo bem. Até agora ele disse o que ele ama. Isso não significa nada, porque isso pode ser mera propaganda. O que você tem que perguntar é o que é que essa pessoa está combatendo. Quando essa pessoa começa a combater tudo que nós temos de sagrado, quando ela combate a liturgia que está no missal, quando ela é contra a disciplina que está no Código de Direito Canônico, e quando ela destrói a doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica, você começa a ver que o gato se esconde atrás da cortina, mas sempre deixa o rabo de fora. Compreendem a coisa? Porque como é que pode ser uma pessoa tão boa, que ama as coisas de Jesus, mas quando na sua diocese ou na sua paróquia fazem uma missa de zumbi, trazendo a mãe de santo para o altar, oferecendo pipoca, charuto e pinga, fazendo danças de candomblé na frente do altar. E essa pessoa não combate isso, muito pelo contrário. Você chega e diz, escuta, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Olha que escândalo, essa missa profanou a Eucaristia, isso foi uma profanação da Eucaristia. Diz, não, nós temos que ser tolerantes, é a diversidade cultural, nós temos que ter inculturação. E aí, tão logo, um padrezinho jovem, de batina preta, decide, muito singelamente, celebrar uma missa de Pio V para um grupelho de fiéis, 5, 6 fiéis, nada mais do que isso. Esta pessoa desaba contra este pobre sacerdote, como se ele estivesse cometendo um crime de lesa majestade. E como se estivesse fazendo a maior profanação eucarística da história da igreja. Ameaçando suspensão, transferência e todo tipo de punição, porque o sujeito cometeu o crime de querer celebrar a missa que a igreja celebrou durante 5 séculos e que santificou tantos homens. Vejam, para dizer bem claro para vocês, eu não acho que celebrar a missa de Pio V seja a solução dos nossos problemas eclesiais, entende? Eu, como todos vocês, celebro diariamente a missa de Paulo VI, muito tranquilamente. Mas só exemplificando como é possível que um sujeito que diz que ama a Deus, que serve a igreja,
desata toda a fúria infernal contra uma coisa santa como é a missa de Pio V, mas permanece como um impávido colosso diante de uma profanação como é uma missa de zumbi. Não compre o produto pela propaganda. Leia a bula. Veja os efeitos colaterais. Compreendem? Você tem que saber em que ideologia você está entrando. E exatamente aqui é que eu preciso ensinar a vocês a serem bons marxistas para rejeitar o marxismo ou para abraçá-lo. Entende? O marxista sabe muito bem que o que é propaganda e o que é o verdadeiro intento. O bom marxista sabe que ele está dentro da igreja e ele precisa fazer uma cortina de fumaça de propaganda e dizer o quanto ele ama a tradição da igreja, mas a verdadeira tradição. Não esta tradição engessada, tridentina, encarquilhada, sem vitalidade. Ele ama os pobres, ele ama os santos, mas os santos comprometidos. Ele gosta da liturgia, mas uma liturgia enculturada que fale ao povo. Veja, tudo isso são frases que você ouvindo assim, você não tem nada para dizer contra elas. O que você vai dizer de uma frase dessa? O que você vai objetar a um sujeito que diz que ama os pobres? Você vai dizer, pois bem, meu senhor, sim senhor, é isso mesmo, vai aplaudir. Mas o que você tem que entender é que o princípio de ação marxista é o princípio do trabalho do negativo. É o princípio do trabalho do destruidor. É o princípio do trabalho daquilo que põe abaixo. E o que é que eles querem pôr abaixo? Muito bem. O Papa Bento XVI recentemente esteve no seu país, na Alemanha. E ele esteve no Congresso Nacional, no Bundestag, e dirigiu uma palestra aos congressistas, aos parlamentares do seu país. Aliás, palestra na qual ele foi efusivamente, longamente aplaudido. Você pode ver o vídeo, está à disposição no site do Vaticano, dia 22 de setembro, viagem apostólica à Alemanha. Ele foi efusivamente aplaudido de pé pela Assembleia inteira, exceto por uma área da Assembleia onde havia bastante cadeiras vazias, sinal de congressistas que não foram, que se recusaram a participar, e os poucos que foram daquele partido lá participar ficaram de braços cruzados, enquanto todos os outros aplaudiam o Papa e aplaudiam ostensiva e longamente. Né? Muito bem. Nesse discurso, o Papa, nas palavras conclusivas, disse o seguinte: a cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, Jerusalém, a razão filosófica dos gregos, Atenas, e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus, no reconhecimento de sua dignidade inviolável do homem, de cada homem, este encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. O Papa está dizendo que nós temos que defender estas três grandes colunas da cultura ocidental.
a fé cristã, o direito romano e a filosofia grega. Por quê? Porque existe um movimento revolucionário que quer trazer abaixo estas 3 colunas. E, aliás, não quer trazer abaixo, está derrubando estas 3 colunas. Ou seja, as 3 colunas já estão no chão, em frangalhos. E nós o que precisamos fazer é reerguê-las. Então aqui está o grande conflito, a grande batalha cultural, a grande guerra cultural. Esta guerra cultural que se expressa na destruição destas 3 colunas básicas da cultura ocidental. Ou seja, do legado de Jerusalém, de Atenas e de Roma. O Papa professa publicamente de que lado ele está. Nós iremos nesses dias estudar quem é o outro lado. Ou seja, quem são as pessoas que, ao contrário do Papa, que quer preservar a herança cultural de Jerusalém, de Atenas e de Roma, quem são as pessoas que querem destruir e por que querem destruir? Porque é importante isso, meus senhores. Vocês têm que saber por que é que vocês apanham, entende? Por que é que você, quando ingenuamente, assim, com toda simplicidade e candura, celebra a sua missa usando sua casula, incenso, com os coroinhas de batina e sobrepelis, por que é que você será hostilizado como se você fosse Satanás em pessoa? Por que tanto ódio? Então, é um pouco isto que nós queremos ver nesses dias. Lá atrás, Hegel e Marx. Hegel e Marx nos colocam diante desta realidade do trabalho do negativo, do trabalho da destruição. É necessário destruir. Hegel quer, através do trabalho do negativo, do trabalho da destruição, trazer abaixo uma ordem e um sistema que ele diz está oprimindo o trabalhador, está oprimindo o proletário. Porém, Marx, como profeta, foi um profeta pela metade. Por quê? Porque ele profetizava o futuro de uma sociedade justa, sem classes, aliás, sem governo, perfeita, o paraíso aqui na Terra. Só que ele previa que isto iria acontecer através de uma revolta dos trabalhadores. Nota de rodapé, diga-se de passagem que ele sabia perfeitamente que isso não era verdade. Ele, inclusive, falsificou os dados das pesquisas. Ele vivia na Inglaterra, foi fazer pesquisas a respeito da situação dos trabalhadores a partir dos dados dos Blue Books do governo britânico, e ele, falsificando os números, disse, vejam, a situação dos trabalhadores é insuportável, eles irão explodir numa revolta. Ele sabia perfeitamente que as coisas não eram do jeito que ele estava pintando. Marx é, além de pseudo-profeta, é um mentiroso e um sujeito intelectualmente desonesto. Tá? E não há dúvida nenhuma nisso. Agora, ele previa que então os trabalhadores iriam sofrer tanto debaixo da pressão dos capitalistas, dos burgueses, que a panela de pressão iria estourar. E os trabalhadores iriam se unir contra os capitalistas opressores. O manifesto comunista termina assim: trabalhadores do mundo, univos, vereint euch, univos. Os trabalhadores, Marx previa que a pressão contra os proletários seria tão grande que os trabalhadores da França iriam se unir com os trabalhadores da Alemanha,
com os trabalhadores da Inglaterra, com os trabalhadores da Itália, e eles iriam se unir contra a classe capitalista e impor a ditadura do proletariado. Problema, isso não aconteceu. Marx morreu e não viu a profecia vir abaixo, ou seja, não se realizar. Ele previu uma grande guerra, a guerra que ele chamava de Guerra Pan-Europeia. Essa Guerra Pan-Europeia de fato aconteceu, foi a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo previa um pouco que haveria essa guerra. O próprio Papa São Pio X, quando ele morreu, há 100 anos atrás, ele morreu e dizia continuamente: verrà il guerrone. A guerra enorme, a guerra grande acontecerá. Verrà il guerrone. E de fato aconteceu o guerrone, a guerra grande. A Primeira Guerra Mundial. Só que, para a total confusão dos marxistas, os trabalhadores não se uniram. Eles, ao contrário, pegaram as armas para matar, horror dos horrores, outros trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores franceses pegaram armas para matar os trabalhadores alemães, para defender os interesses de classe dos seus patrões, dos capitalistas. Como é possível? Então, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, o marxismo estava em plena crise teórica. Como era possível que os trabalhadores estivessem tão alienados? Como era possível que os trabalhadores, que deveriam ter, conforme a análise de Marx, uma consciência de classe e defender os direitos da sua classe, como era possível que eles agora pegassem armas para matar outros trabalhadores e defender os interesses dos seus patrões? Quem foi que alienou os trabalhadores dessa forma? Essa é a grande pergunta. Um pouco da resposta o próprio Marx já havia identificado. Quando ele diz aquela famosa frase de que a religião é o ópio do povo. Já ouviram essa frase vocês, né? A religião, o ópio do povo, quer dizer o quê? Você está sofrendo. Os métodos anestésicos da época não eram muito eficazes. O ópio foi uma grande descoberta. Então, descobriram o ópio enquanto possibilidade de fazer com que a pessoa fugisse do sofrimento, da dor. E começaram a fugir do sofrimento e da dor existencial, se drogando. Pois bem, Marx disse: a religião é o ópio do povo. O ópio é muito caro, o povo não tem dinheiro para comprar ópio, então você vai à igreja, reza o terço. Os padres prometem ao povo o paraíso, e então as pessoas irão sonhar com o paraíso. Se você aqui nessa terra está lascado, se você está aqui nessa terra numa situação triste, se você, como trabalhador, é oprimido, vilipendiado e maltratado pela ambição do capital, não tem problema, reze o terço e espere o paraíso no céu. Marx já havia entendido que havia um fator cultural que alienava o povo. Mas isso não havia sido elaborado de forma adequada, teoricamente. E nós tivemos que esperar o início do século XX para ver esta elaboração feita por dois filósofos que, independentes um do outro, conseguiram elaborar isso de alguma forma mais sistemática. Esses dois filósofos são um filósofo húngaro, Georg Lukács, a respeito do qual nós falaremos muito pouco, e um outro filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Esse sim falaremos bem mais, porque a filosofia de Gramsci é realmente aquilo que nós podemos dizer, é a filosofia vencedora. É aquilo que todo mundo hoje em dia acha que é a solução. Claro que Gramsci é aperfeiçoado, porque as coisas não pararam com Gramsci.
Mas, do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do fato de que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, estava estabelecida uma grande crise teórica no marxismo. A crise teórica consistia no seguinte: por que é que os trabalhadores pegaram em armas para defender os benditos dos patrões quando, na teoria marxista, eles estão oprimidos pelos patrões e iriam se revoltar contra o patrão? Por que é que eles não defenderam os seus interesses de classe? Quem os alienou? Ora, Gramsci, na sua filosofia, descobriu que havia 3 pilares, 3 colunas que precisavam vir abaixo. As 3 colunas a respeito das quais o Papa Bento XVI falou no parlamento da Alemanha. A religião cristã e judaica, ou, para aquilo que interessava a Gramsci, a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Para Gramsci e para os marxistas, chamados marxistas culturais, essas 3 realidades são uma espécie de poção mágica venenosa que aliena as pessoas e que impede os trabalhadores de lutarem de forma revolucionária. Vejam, só para vocês não perderem o fio da meada, Gramsci, ele era marxista e ele, durante a década de 20, esteve na União Soviética. A União Soviética era um Estado que estava sendo implantado naquele momento. Vocês sabem que os bolcheviques vieram ao poder em outubro de 1917. Na década de 20, Lenin, no início da década de 20, Lenin estava estabelecendo as bases do Estado soviético. Mas Gramsci estava lá na Rússia, na União Soviética, quando então Lenin morreu. Quando Lenin morreu, Stalin tomou as rédeas do partido e começou a fazer um expurgo, uma limpeza geral, e começou a mandar matar todos os dissidentes do Partido Comunista, entre os quais, vocês sabem muito bem, viria a morrer depois o Trotsky, né? Seria morto, ou seja, ninguém matou mais comunista na história da humanidade que os próprios comunistas, tá? Para vocês entenderem isso. Comunista é um sujeito que não aceita muita dissidência. Eles se unem enquanto estão lutando. Quando eles chegam ao poder, começam a eliminar os adversários internos do partido. Então, o que acontece? O Stalin começou a fazer uma limpeza. E o clima de terror que havia na União Soviética era tal que, por exemplo, vocês terem ideia, quando Stalin chegava numa reunião do Comitê Central do Partido, as pessoas começavam a aplaudir e ninguém parava de aplaudir com medo de ser o primeiro a parar de aplaudir. Aqueles aplausos duravam uma eternidade. Para vocês entenderem o clima de terror que havia dentro do próprio Partido Comunista. Esse é o tipo de situação. Todo mundo aplaudindo lá o cara e ninguém parava. Quem vai parar de... Para você primeiro, eu não. Não, porque ele está olhando. Continua aplaudindo, sorria. Mas escuta, ninguém vai desistir? Não, já estou com a mão doendo, não tem problema, continua, sorri. Entende? Por quê? Porque o sujeito era um carniceiro. Mandava matar mesmo. Ele mesmo dizia, não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, é necessário matar. É a força do negativo. Compreendem isso?
A força do negativo. Destrua, odeie, ponha abaixo, surgirá o paraíso. Vejam que existe algo de satânico nesse tipo de pensamento. Odeie e virá o bem. Mate e virá a vida. Crie o caos e virá a ordem. Como é possível crer nisso? E, no entanto, eles creem. E, no entanto, há pessoas dentro da igreja que fizeram disso um estilo de vida. Um estilo de vida. Que creem profundamente que quanto mais elas forem devassas, quanto mais elas profanarem o celibato, quanto mais elas conseguirem destruir a sexualidade e a moral tradicional, mais elas estão promovendo o amor. Existem pessoas dentro da igreja que creem que quanto elas mais caluniarem, quanto elas mais destruírem a carreira dos outros, quanto mais elas armarem cama de gato para os outros, quanto mais elas forem cruéis, verdadeiros, caluniadores, usando todo tipo de mesquinharia política, todo tipo de desonestidade, elas creem que estão implantando o reino de Deus. Existem pessoas que pensam assim. Existem pessoas que pensam que quanto mais elas criam desordem e profanam o que há de sagrado, elas estão promovendo a causa de Deus. Pode ser que essas pessoas nunca tenham lido Marx, Lenin e Stalin, mas elas vivem desta apostila, desse pensamento, desta mentalidade, deste frônema, dizem os gregos. É uma forma de pensar. E nós, nesses dias, vendo e explorando um pouco as raízes disso, vamos entender como é que se chega a isso. Como é que uma pessoa chega a ser assim, dentro da igreja, celebrando missa todo dia. Pois bem, Gramsci, então, compreendeu que era necessário destruir, era necessário trazer abaixo a cultura ocidental. Mas que não haveria solução pelo caminho stalinista. Gramsci abominava o regime de força e de terror que Stalin havia implantado. Gramsci acreditava o seguinte, que a cultura europeia, com aquelas 3 colunas, a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, precisava ser implodida. Mas implodida como? Lentamente, anonimamente, gradualmente. Então, gente, essas coisas, na técnica gramsciana, nada pode ser ostensivo. Tudo deve ser disfarçado. Você deve subministrar o veneno ao paciente e ele deve tomar aquilo todos os dias espontaneamente achando que é remédio. Compreende? Você deve dourar a pílula. Você tem que apresentar para a pessoa o veneno que irá matá-la, como se aquilo fosse o medicamento de sua salvação. Você precisa destruir a cultura em nome da dignidade do homem. Em nome da liberdade, você cria a ditadura. Em nome da dignidade do homem, você cria a destruição. Em nome dos direitos humanos, você cerceia os direitos. E é isso que é o caminho gramsciano. É o caminho onde, e aqui é importante isso para vocês desde o início, existe uma propaganda
e existe uma realidade. Uma coisa é o que o marxismo cultural alardeia, outra coisa é o que ele realmente faz. Vou dar um exemplo, só para a gente não ficar na teoria, e com esse exemplo concluo essa primeira palestra. A união homossexual, o casamento gay. Como é que se passa num congresso uma lei aprovando o casamento gay? Como é que você faz com que juristas e juízes do Supremo Tribunal Federal assinem uma sentença reconhecendo a união gay como um direito? Como é que você consegue que estes senhores, que teoricamente estudaram, são alfabetizados, né? Pelo menos a gente supõe que um ministro do Supremo Tribunal Federal não seja um analfabeto. É só suposição, até que se prove o contrário. Que eles sabem ler a Constituição Federal, ora bolas carambolas, e na Constituição está escrito o que é família, que família é constituída por homem e por mulher. Como é que ele agora pega e rasga a Constituição e interpreta que família pode ser 2 homens? Em nome da dignidade. Nós não podemos oprimir os homossexuais. Eles têm direitos. Você é preconceituoso? Você não tem vergonha? Essas pessoas não têm culpa de serem homossexuais. Você prega o Deus da caridade, da tolerância, do amor, da fraternidade universal e depois quer excluir estes irmãozinhos? Mas que raça de padre você é? Esta é a propaganda. Mas o que é que eles querem obter com isso? Eles querem obter a destruição da família. Porque para o pensamento marxista, a família é um valor burguês, é uma desgraça que deve ser destruída. Todo marxista odeia que exista uma família. Por quê? Porque a instituição familiar é uma instituição baseada em 2 coisas que precisam ser destruídas. Primeiro, a propriedade privada. Família significa que eu passo os meus bens para os meus herdeiros. Eu vou perpetuando a existência da propriedade privada. Segunda tragédia da família. Família significa uma opressão patriarcal em que o macho é superior à fêmea. O homem é mais do que a mulher. Não há igualdade. E uma terceira coisa para acrescentar: a família, a instituição familiar perpetua a ética sexual burguesa da qual nós precisamos nos livrar. Então, quando você coloca no mesmo nível de dignidade um casal de homossexuais que claramente estão violando a ética burguesa cristã. Quando eu digo ética burguesa, vocês, nota de rodapé, leem moral judaico-cristã, que é a nossa, tá? Ética burguesa, semo nós, tá? É nós no pedaço. Ok? Então, 2 homens juntos estão violando a ética burguesa. 2 homens juntos estão violando o patriarcalismo machista, chauvinista ocidental. 2 homens juntos estão violando a perpetuação da transmissão da propriedade privada, porque, não sei se vocês já notaram, homens não produzem filhos. Não há herdeiros.
Não há herdeiros. O que é que eles querem? A propaganda é a dignidade do gay. Mas não existe movimento político-cultural na história da humanidade que tenha matado mais homossexuais do que o comunismo. Perguntem aos cubanos quantos homossexuais foram levados ao paredão para serem fuzilados. Perguntem na antiga soviética quantos homossexuais foram levados aos gulag, aos campos de trabalho forçado. O interesse de defesa dos direitos homossexuais não é absolutamente aquilo que os comunistas e marxistas querem. O que eles querem é destruir a família. Mas é evidente que eles não vão chegar e dizer assim: escuta, pessoal, nós viemos aqui com um plano para destruir a família. O plano é o seguinte. Eles não vão dizer isso. Porque todo mundo vai se revoltar. Por quê? Porque, segundo eles, o povo está alienado, porque o povo está com um pensamento cristão tão arraigado que é necessário que nós entremos na consciência do povo e tiremos esses valores cristãos à força, usando a própria linguagem cristã para isso. Então, em nome da tolerância cristã, do amor cristão, né, da dignidade do ser humano, eles destroem a família. Essa é a propaganda. Mas eu já disse a vocês, vocês querem saber quem é aquela pessoa? Se ele é lobo ou se ele é pastor? Se ele é um lobo com pele de ovelha? Não levem em consideração o que ele diz de positivo. Considerem sempre o trabalho do negativo. Contra o que é que ele está lutando? O que é que ele está destruindo? O que é que ele está pondo abaixo? Aí vocês saberão o que é uma pessoa. Então, nessa primeira palestra, nós colocamos um pouco uma visão panorâmica daquilo que é o movimento do marxismo cultural. O movimento do marxismo cultural, ele parte da realidade de que Marx quer implantar uma sociedade nova, um paraíso aqui na Terra. Mas os meios precisam ser os meios culturais, diz Gramsci. Somente através da luta cultural é que nós conseguiremos implantar a nova sociedade e o novo mundo. Por quê? Porque os métodos antigos da Força Armada, os métodos da Revolução Armada de Lenin e de Stalin não deram certo. Porque você não pode pôr um povo na camisa de força quando eles internamente já estão revoltados contra aquilo. Então, mais do que um Big Brother do George Orwell, 1984, não sei se alguém conhece o romance, ou seja, uma autoridade estatal do Big Brother que vai lá e está vigiando as pessoas o tempo inteiro, porque as consciências das pessoas continuam, né, não aceitando aquele novo Estado, aquela nova ordem. Mais do que um 1984 de George Orwell, o que Gramsci propõe é um admirável mundo novo de Huxley. Ou seja, as pessoas mudam por dentro. As pessoas precisam mudar internamente, aí teremos a nova sociedade. Aí teremos um novo mundo. É necessário, então, atenção, aculturar as pessoas. Mudar a cultura delas. Então, muito cuidado quando vocês ouvirem falar de enculturação. Inculturação, na verdade, é mais aculturação do que enculturação. Mas nós teremos tempo para falar isso mais tarde.